Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Milagres, este é o tema da nossa semana. Você precisa de um milagre? Você já viu algum milagre? Já participou efetivamente de algum milagre? Já colocou algo diante de Deus que era impossível nas perspectivas humanas e mesmo assim você alcançou vitória, seja em qualquer área que for da sua vida, conjugal, na estrutura familiar, social, trabalho, financeira, as questões conjugais, as suas questões pessoais e individuais, você colocou diante de Deus algo que teve uma resposta extraordinária, uma resposta surpreendente e que vai além da condição humana, é isso que nós chamamos de milagres. E muitos precisam de milagres, muitas pessoas precisam da intervenção divina, muitas pessoas procuram os cuidados divinos e devem ser assim, desta forma. Agora, quando nós falamos de milagre, nós temos que compreender que nós vivemos num tempo em que Deus se faz presente, nós temos a revelação completa dentro da capacidade humana de se compreender a Deus, que é a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, nós temos a presença de Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a presença de Deus com os cuidados de Deus, olhando por nós todos os dias. Temos a intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial. Então, nós temos um conjunto de ferramentas, de instrumentos e de pessoas divinas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos um conjunto que nos fazem superar as adversidades, na grande maioria das vezes, dentro de um aspecto comum. Mas isto não significa que Deus não continue agindo, não continue fazendo milagres, não continue atuando sobre os seus filhos, atuando sobre aqueles que são adoradores que o buscam em espírito e em verdade. Muitos milagres Deus continua concedendo a todas as pessoas para que nós tenhamos melhor qualidade de vida. Mas o que é o milagre? E é isso que nós temos que compreender. Então, o primeiro aspecto é o que eu já coloquei para vocês. O milagre é algo que vai além da capacidade humana. Dentro do que é impossível para o ser humano, como diz uma bela canção que fala aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, eu sou um milagre e estou aqui. Então, quando nós observamos a ação de Deus, os cuidados de Deus, o fato de nós estarmos aqui buscando a Deus, buscando conhecimento e colocando a sua palavra em prática, promovendo transformação, reconciliação, regeneração, a certeza da fé e da vida eterna, este é o grande milagre que nós recebemos de Deus. Recebemos o milagre da cura do pecado para a ressurreição e para a vida eterna. Então, isto é impossível para qualquer ser humano, por isso foi preciso do próprio Deus se fazer carne e habitar entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Então, o milagre é uma transformação positiva que vai além da capacitação humana, além da capacidade humana de lidar ou resolver aquela situação específica. O texto de Marcos, capítulo 5, nós temos uma história bastante interessante, que eu quero ler essa história para vocês, aqui na tradução da Bíblia, A Mensagem. Como eu já disse, é uma Bíblia devocional, de linguagem fácil, então eu vou ler o texto aqui do homem louco, o homem que vivia nos cemitérios. Ele é um texto bastante conhecido entre o meio cristão, mas que tem muitos detalhes para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, o texto ele diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 1, ele diz: Eles chegaram ao outro lado do mar,
Eles, Jesus e seus discípulos, né? Então, eles chegaram ao outro lado do mar, na terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um louco, vítima de demônios, saiu do cemitério e correu para ele. O homem vivia no meio de sepulturas. Ninguém conseguia prendê-lo. Era impossível acorrentá-lo ou amarrá-lo. Ele fora amarrado muitas vezes com correntes, mas quebrava e arrebentava as cordas. Ninguém era forte o bastante para subjugá-lo. Noite e dia vagava pelas tumbas, pelas colinas, gritando e cortando o próprio corpo com pedras pontiagudas. Quando ele viu Jesus, correu na direção dele e curvou-se reverentemente. Depois, rugiu um protesto. O que queres comigo, filho? Jesus, filho do Deus Altíssimo. O que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me perturbes. Jesus havia ordenado ao espírito maligno que fora, saia deste homem. Jesus perguntou: diga-me seu nome. E ele respondeu: o meu nome é Legião, o meu nome é multidão, pois somos muitos. Em desespero, implorou a Jesus que não o expulsasse daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina perto dali. Os demônios então suplicaram a Jesus: manda-nos para os porcos, permita que vivamos neles. Jesus permitiu, mas os porcos aconteceu o pior do que ao homem. Enlouquecidos, correram e pularam em um penhasco e caíram no mar e se afogaram. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram o incidente na cidade e na região. Todos queriam ver de perto o que havia acontecido. Eles encontraram Jesus e viram um louco assentado, usando roupas decentes e em perfeita saúde, não mais como alguém fora de juízo. Os que haviam presenciado a cena contaram aos outros o que acontecera ao endemoniado e aos porcos. No princípio, os curiosos ficaram impressionados. Depois ficaram revoltados por causa dos porcos, que haviam perdido e imploraram a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. Jesus estava indo para o barco e o homem que fora liberto dos demônios pediu para acompanhá-lo, mas o mestre não o permitiu. Em vez disso, aconselhou: vá para casa, para o seu povo, conte-lhes o que o mestre, num gesto de misericórdia, fez por você. O homem voltou e, na área das 10 cidades, dava testemunho que Jesus havia feito por ele. Ele se tornou o assunto da cidade. Até aqui, olha como esse texto trata de muitos assuntos muito interessantes. Primeiro, aqui nós temos uma pessoa que era taxada como um louco, segundo a própria tradução aqui da Bíblia. Ele era conhecido e era taxado como um louco, mas, na verdade, ele sofria de opressão maligna, ele sofria de espíritos imundos que o atormentavam, segundo a Bíblia. Tem pessoas que falam que isto não existe, que isto é um caso que a Bíblia relata como um conto, que esta possessão demoníaca não existe, mas isso não é verdade. Existe sim a influência da opressão maligna, existe sim a possessão maligna. É por isso que nós, como filhos de Deus, vivemos numa guerra espiritual. E dentro desta guerra, nós expulsamos os demônios em nome de Jesus. Então, sempre que nós temos algum problema nessa área espiritual, é chamado o líder religioso para fazer
a unção e expulsar os demônios ali. Desta maneira, nós reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo e temos uma forma prática de observar o grande conflito que nós vivemos, o grande conflito entre a espiritualidade sadia e os adversários de Deus, Satanás e seus anjos caídos que se tornaram demônios. Então, quando nós observamos esta característica de uma expressão física, ou de um relato como é esse da Bíblia, nós compreendemos que estamos vivendo dentro de um grande conflito espiritual e que este conflito só tem vitória pelo poder do sangue de Jesus, da sua vitória na cruz, da sua vitória sobre a morte. É só desta maneira que em Cristo nós somos mais que vencedores. É isso que nós devemos observar. Mas este homem, ele ficava ali no cemitério, como diz o texto, andando de túmulo em túmulo, pegava pedras pontiagudas e fazia cortes no seu corpo, porque também isso faz parte, quando você lê o texto de Levítico, isso faz parte da necromancia, do culto aos mortos, em que as pessoas fazem rituais pagãos em favor de mortos, ou invocando os mortos. Como os mortos não podem vir, porque estão em estado de descanso aguardando a ressurreição, como os mortos não podem vir, e é por isso que Deus proíbe a necromancia, o culto aos mortos, como o morto não pode vir, então vem um demônio se passando por ele muitas vezes, e é capaz até de citar situações familiares extremamente íntimas, que somente a família sabia, porque ele acompanhou essa pessoa durante a vida. Então, é possível, sim, nós termos esta perspectiva. É possível, sim, nós compreendermos o que está acontecendo neste momento. Agora, um parênteses aqui. Nós temos que tomar muito cuidado com os casos psiquiátricos e psicoemocionais, onde não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com ação espiritual. É simplesmente uma questão de saúde mental que esta pessoa precisa ser cuidada por um profissional específico, por um psicanalista, por um psicólogo, com acompanhamento de um psiquiatra, onde vai indicar os medicamentos para equilibrar as substâncias que estão faltando no seu cérebro e causando esquizofrenia, depressão, causando síndrome do pânico, causando TDAH, causando tantos diferentes distúrbios a respeito desta estrutura neurológica dentro da saúde mental, né? Então, o que nós precisamos observar? Nós precisamos ter sabedoria e discernimento espiritual para reconhecer o caso que nós estamos lidando. Se é um caso clínico, se é um caso para um psicólogo ou psicanalista, se é um caso para um psiquiatra, ou se realmente é uma ação de opressão maligna, de uma possessão demoníaca. Então, nós temos que buscar em Deus sabedoria e discernimento de espíritos para compreender o que aquela pessoa está vivendo naquele momento. A grande maioria dos casos, inclusive que eu acompanhei, não eram possessão demoníacas, não eram demônios, eram pessoas desajustadas emocionalmente, desequilibradas e que também, desta forma, se tornam vulneráveis à ação de Satanás. Mas não que essa pessoa esteja, de fato, possuída por algum demônio, possuída pelo adversário de Deus. Não é isso. Então, analise bem o caso, caso você mesmo ou conheça alguém que esteja vivendo essa situação de a síndrome do pânico, a situação de depressão, a situação de esquizofrenia, a situação de bipolaridade. Então, observe
se isso de fato é clínico ou se é espiritual. E o ideal é que se ajunte as duas coisas, porque uma não dispensa a outra. Você tem os cuidados de Deus pela sua comunhão, pela sua espiritualidade, você tem os cuidados de Deus, mas também você tem os cuidados de Deus através da medicina e dos profissionais da psicologia. Então, existe a necessidade de nós utilizarmos todos os recursos que Deus nos deixou disponível para que nós desfrutemos do melhor do que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, se você conhece essa necessidade, reconhece em você, ou conhece, reconhece em alguém, né, se oriente ou oriente a outra pessoa para buscar ajuda profissional para compreender. Busque seu líder religioso, pastor, o padre, né, ou de outra denominação, com outra nomenclatura, mas busque o seu líder religioso, busque também um médico qualificado que tenha um bom princípio e valor para tudo isso. Nós temos aqui, garganta está um pouco ruim, mas vai melhorar, a gente vai conseguir chegar até o final. Bom, dentro dessa perspectiva do milagre, o que você tem observado na sua vida pessoal? Você tem obedecido à palavra de Deus, se colocado diante do Espírito Santo para a direção do Espírito Santo dentro da sua realidade, das suas potencialidades, dos seus dons, da capacitação que Deus te concedeu? O que está faltando para você? O que é necessário para que você continue exercendo o dom daquilo que Deus te capacitou quando Ele te criou à sua imagem e à sua semelhança? Aqui este homem, ele vivia nesse cemitério, ele gritava e ele se cortava, como eu já expliquei, por causa do culto pagão de necromancia, e aqui também ele disse que quando ele vê Jesus, essa expressão eu acho muito interessante que nós compreendamos. Este demônio, essa legião, essa multidão de demônios que estão ali possuindo este homem que está ali no cemitério, quando ele vê Jesus, olha o que acontece, dos versículos 6 em diante. Quando ele viu Jesus, correu na direção dele e curvou-se reverentemente. Observe a posição deste demônio aqui, desses demônios que estão possuindo esse homem. Quando eles veem Jesus, eles observam, correm até Jesus e se prostram, se curvam reverentemente. E a declaração dele, quando ele fala aqui, depois rugiu em protesto. Olha a declaração dele. O que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? O que queres comigo? E aí ele faz uma declaração que ele reconhece que Jesus é o filho do Deus Altíssimo. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, até os demônios, como diz Tiago, eles obedecem e tremem, né? Eles creem que Jesus é o Filho de Deus e tremem diante disso. Então, o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E o mais curioso é ele invocar o nome de Deus, o demônio invocando o nome de Deus, que olha o que ele fala: em nome de Deus, não me perturbes. Em nome de Deus, não me perturbe. É em seu nome mesmo, Jesus, não me perturbe. Por que ele falou isso? O texto explica, porque Jesus havia ordenado ao espírito maligno: fora, sai deste homem. Acontece que os espíritos malignos não queriam sair
mas também não poderiam ficar mediante a ordem e a palavra de Jesus. Então, eles propõem uma negociação a Jesus. Eles veem uma manada de porcos e pede para que eles continuem naquela região, que eles possam passar a habitar naqueles porcos. E por que habitar nos porcos? Porque dentro da prescrição alimentar que nós temos na Bíblia, Deus ele orienta para que que não comamos carne de porco. Então é por isso que nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, nós não comemos carne de porco. É porque Deus prevê desta maneira. Deus, em Levítico capítulo 11, ele faz ali uma relação de alimentos que são limpos e imundos. São termos teológicos, isto não tem nada a ver com sujeira ou com limpeza. Animal limpo é aquele animal que é aceito por Deus para consumo humano. Animal imundo é um animal que é rejeitado por Deus para consumo humano, porque o seu consumo traz doenças e acelera o processo de morte. Então, é por isso que Deus fala para que nós não comamos carne de porco. Desta maneira, esta expressão desta carne impura e imprópria para os filhos de Deus, tanto a carne quanto os seus derivados, quando os demônios aqui, eles olham para os porcos e eles não querem sair daquela região, então o que eles falam? Pedem para Jesus, deixe que nós entremos naqueles porcos, deixe que nós vivamos naqueles porcos. E assim Jesus o permitiu. Por quê? Para mostrar também que aquele era um animal imundo, tão imundo que os próprios demônios resolveram habitar neles, né? Estavam ali querendo habitar neles. É claro que essa manada de porcos, essa cria de porcos, não era de alguém que era um servo de Deus, cuidado por Deus, né? Observado ali como alguém que tem integridade com Deus. Era de várias pessoas que estavam ali reunidos para alimentação, para água, né? Isso em algumas regiões é bastante comum. Mas o que esse demônio fala para Jesus é: deixe que eu vá até aqueles porcos e passe a habitar neles. Jesus permitiu, porque também seria uma expressão visível que a carne de porco é imunda, não é aceita por Deus e tão imunda que até os demônios pedem para habitar nela. O que aconteceu é que Jesus permitiu, os demônios foram, e ao incorporarem na manada de porcos, ou seja, né, era também possível ver a quantidade de demônios, porque aqui havia uma manada de porcos e todos foram possuídos por esses demônios, mas rejeitando a presença demoníaca, eles se atiraram na água para se afogar. E foi assim que aconteceu. Então, todos os porcos morreram e ali não teve como o demônio continuar habitando no seu corpo, ele teve que sair dali, foi expulso dali. Quando nós observamos essa história, nós vemos que até mesmo os demônios tremem diante de Jesus. E com uma só palavra, eles são expulsos de onde quer que ele esteja, seja na sua mente, no seu coração, no seu lar, no seu trabalho, atrapalhando os seus projetos, seus planos para o futuro, atrapalhando a sua vida conjugal, atrapalhando o crescimento e educação do seu filho, da sua filha. Então, em nome de Jesus, tudo pode ser resolvido, porque Jesus tem todo o poder no céu e na terra para resolver todas as coisas. Então, o que o texto continua dizendo aqui, no versículo 14 em diante, ele diz assim: aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram o incidente nas cidades da região. Todos queriam ver de perto o que havia acontecido, e eles encontraram Jesus e viram um louco assentado
usando roupas decentes e com perfeita saúde, não mais como alguém fora do juízo. Então, observe aqui o grande milagre que aconteceu. O grande milagre não é expulsar os demônios, o grande milagre não é ver os demônios possuindo os porcos e os porcos se matando por causa disso, se atirando na água por causa disso. O grande milagre não está aí. O grande milagre está na reconstrução deste homem, está na reconstrução da dignidade, da ética, da moral, do respeito. O grande milagre está na restauração que Jesus Cristo promove a este homem pela palavra. E é esta proposta que Deus tem para você e para todos aqueles que você ama e tem colocado em oração. O maior milagre que pode acontecer na sua vida ou na vida de qualquer outra pessoa, o maior milagre é exatamente a transformação de vida para o bem. A transformação de vida para fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto, para viver segundo a direção de Deus pelo Espírito Santo. Então, de fato, Jesus, quando ele trata com esse jovem que estava possuído por esses demônios, Jesus o liberta e, desta maneira, reinsere de volta ele na sociedade e também na família. É por isso que o texto continua falando no versículo 16. Os que estavam presenciando a cena contaram aos outros o que acontecera, ao endemoniado e aos porcos. Ou seja, houveram testemunhas oculares do que estava acontecendo ali. E estas testemunhas relataram o que aconteceu tanto com o endemoniado, com este homem, tanto quanto com os porcos. E foi algo certamente impressionante. E a própria impressão de quem chegou depois, ao ver este homem são, sem nenhum aspecto de loucura, sem nenhuma agressividade, nem com o outro, nem contra si mesmo, sem nenhuma expressão negativa, mas sentado, bem vestido, conversando com Jesus. Olha a diferença que tem de uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo. Aquela pessoa que permite que Jesus limpe a sua casa, limpe a sua mente, limpe o seu coração. Observe como Jesus está trabalhando de uma maneira miraculosa. Isso acontece por quê? Porque dentro dos recursos humanos que nós temos orientações psicológicas, orientações da psicanálise, temos orientações do aconselhamento bíblico, temos orientações pastoral, né, orientações de liderança espiritual pela liderança religiosa que nós fazemos. Então, nós temos esta expressão, esta apresentação da possibilidade da mudança e de ajudar uma pessoa a reorganizar os seus sentimentos, as suas emoções, a sua perspectiva de vida, a sua interpretação de vida. Este é o nosso trabalho. Mas identificar não quer dizer necessariamente que tudo vai ser transformado. Tudo pode ser dominado, nem tudo será transformado. Mas quando Jesus entra na história, quando o Espírito Santo age na sua mente, no seu coração, aí sim acontece uma transformação de dentro para fora, uma transformação de mentalidade, de sentimentos, de emoções, de relacionamentos, de responsabilidades. Então, existe uma mudança total na vida daquela pessoa que teve um encontro com Jesus Cristo. Não há ninguém que teve um encontro sincero com Jesus Cristo que tenha permanecido a mesma pessoa, que tenha continuado a ser a mesma pessoa. É impossível que ele continue sendo a mesma pessoa.
No caso deste homem, ele ficou tão agradecido e ele ficou tão impressionado com o que Jesus fez com ele, que ele pediu para segui-lo. A continuidade aqui é o versículo 17, né, agora de Marcos 5, ele diz assim: no princípio, os curiosos ficaram impressionados e depois revoltados por causa dos porcos que haviam perdido, e imploraram a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. E nunca mais voltasse. Observe a ousadia e a postura destes homens. O que eles representam? Eles representam aquelas pessoas que, em sã consciência, mesmo compreendendo a ação de Jesus, mesmo vendo a ação de Jesus, ainda o rejeita como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, existem muitas pessoas que conheceram a Cristo, cresceram em Cristo, cresceram no conhecimento, mas, sendo restaurado, ele se torna autossuficiente, ele pensa que é autossuficiente, e desta maneira manda Jesus embora, e muitas vezes deste modo veemente, falando: olha, o senhor pode ir embora e nunca mais volte aqui, porque ele não quer mais se submeter a um senhor, ele não quer mais obedecer à palavra de Deus, ele não quer mais se submeter à vontade e à direção do Espírito Santo, ele quer ser uma pessoa completamente autossuficiente. Isto nós sabemos que muitas pessoas correm por este caminho e muitas até se tornam bem-sucedidas. Mas aí vem Jesus e fala: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a vida eterna, perder a salvação? Porque o tempo que passamos aqui é muito curto, ele é muito pequeno. O texto ele diz assim: Jesus estava indo, né, para o barco, e o homem que fora liberto dos demônios pediu para acompanhá-lo, mas o mestre não o permitiu. Olha, esse homem pediu para acompanhar Jesus, mas Jesus não o permitiu. Por que Jesus não permitiu, se ele não faz acepção de pessoa? O que acontece nesse texto que Jesus não permitiu que este homem o seguisse? É só dar continuidade no texto que nós entendemos isso com bastante facilidade. O texto diz: num gesto, vá para casa, Jesus falando com ele, vá para casa para o seu povo, conte-lhes o que o mestre. Voltou aqui? Então vamos lá. Aqui ele está: volte, vá para casa, para o seu povo, e conte-lhes o que o mestre, num gesto de misericórdia, fez por você. Observe a ordem de Jesus. Quando Jesus ele promove algo extraordinário na sua vida, na minha vida, é para que nós sejamos testemunhas vivas e para que nós possamos levar esta mensagem a outras pessoas. A mensagem deste homem aqui era perfeitamente clara, até sem palavras. Observem que no próprio texto, quando os outros chegaram para ver o que tinha acontecido, encontraram Jesus sentado, conversando com este homem que estava lúcido, bem trajado, já estava bem, estava restaurado. E as pessoas ficaram surpreendidas e o homem não deu uma palavra. Só pela sua postura, pelo seu jeito de ser, pelo aspecto limpo, pelas roupas que o cobriam, só pela sua expressão pessoal, foi possível ver que ele foi transformado. É isso que nós temos que entender. É muito bom dar testemunhos, é importante falar do que Jesus fez por você, mas quando você tem uma expressão pessoal de vida, você vai precisar falar muito pouco, vai falar quase nada. Por quê? Porque o seu próprio jeito de ser, de falar, de se expressar, de tratar cordialmente as pessoas, tratar com amor, com verdade, com sinceridade, com equilíbrio, com educação, com todo o respeito
que é oferecido e necessário para lidar com todas as pessoas. Então, quando a pessoa vê isto em nós, ele já sabe que alguma coisa diferente aconteceu. Ele já sabe que algo mudou, e mudou para melhor. É isso que o texto fala. Então, Jesus não permite que esse homem vá segui-lo, mas ele fala: a primeira coisa que você tem que fazer é voltar para a sua casa. Você tem que voltar para casa, porque você é um testemunho vivo do milagre de Jesus Cristo. Você tem que voltar para casa. E aqui mais uma reflexão para nós. Você tem sido dentro da sua casa um milagre de restauração emocional, psicológica, no trato, nos relacionamentos. Você tem sido este grande milagre na vida da sua família, dentro do seu lar, porque tem muitas pessoas que são extremamente educadas com o de fora. Tem pessoas que são extremamente dispostas a ajudar ao de fora, mas ele não ajuda a sua própria família, ele não trata a sua própria família com respeito e com educação, ele não tem uma vida amorosa dentro do lar. Então, como que nós podemos observar essa circunstância? Como que nós podemos observar esta aplicação do texto que Jesus aqui nos oferece? Vá para casa e mostre em casa o que Jesus fez por você. Mostre dentro da sua casa o que Jesus fez por você. Mostre também que você é casa do Espírito Santo. E pelos frutos do Espírito, você vai poder observar o que de fato Jesus está mudando dentro de você, e a sua forma comum de expressão e de vivência vai apresentar a mensagem do Evangelho. Então, a primeira recomendação é: volte para casa. Nós temos que nos lembrar que um cristão verdadeiro, um adorador verdadeiro, um cristão é conhecido pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis, diz Jesus, né? Mas os frutos, eles são realçados pelas obras. Então, existe uma junção entre os frutos e as obras. Se você frutificou o amor, né, você vai amar, vai ser a sua obra. Se você frutificou o domínio próprio, você vai exercer o domínio próprio. Então, como filhos de Deus, nós somos reconhecidos pelos frutos do Espírito, mas para reconhecer os frutos, é preciso que tenhamos obras, que coloquemos em prática os frutos que nós desenvolvemos e recebemos do Espírito Santo. Então, Jesus fala: vá para casa, para o seu povo, ou seja, para a sua casa. Também não é para a casa do amigo, não é para a casa do vizinho, não é para a casa de ninguém. Volte para a sua casa. Fale primeiro com a sua família. Conte-lhes o que o mestre, num gesto de misericórdia, fez por você. O mestre, Jesus Cristo, num ato de misericórdia, ele fez por você. O que ele fez por você num ato de misericórdia? O que é misericórdia? Miséria cardia, né? Miséria é quando a pessoa não consegue fazer algo por si mesmo, o outro precisa fazer, e cardia é coração. A nossa miséria do pecado move o coração de Deus. É por isso que ele tem misericórdia de nós. A nossa postura diante do pecado é algo que nós não podemos fazer muito por nós mesmos, não podemos tirar o pecado de nós, mas em Cristo somos mais que vencedores do pecado. A questão é, num gesto de misericórdia, Deus viu a nossa miséria, que moveu o coração dele, e enviou o seu filho para se oferecer como sacrifício santo, justo e agradável a Deus para a remissão dos pecados, nos garantindo a ressurreição e a vida eterna. A misericórdia de Deus, o grande milagre que nós recebemos de Deus. Ainda no final do texto, ele fala que o homem voltou.
e, na área das 10 cidades, dava testemunho do que Jesus havia feito por ele. O homem voltou para casa, falou com seus familiares e depois saiu pelas cidades da região, dando testemunho do que Jesus Cristo fez por ele. Você tem dado testemunho, falado do que Jesus Cristo fez e tem feito na sua vida? Você tem sido grato? Você tem tido uma expressão de relacionamento com Cristo tão grande que o nome de Jesus está nos seus lábios, na sua mente, no seu coração? Porque quando nós convivemos muito com uma pessoa, é normal que falemos dela. Se você tem um amigo que você convive muito com ele, é muito provável que você vai falar dele muitas vezes para muitas pessoas. Então, quando nós, começamos a nos observar, nós vemos que nós estamos falando de Jesus, falando do reino de Deus, falando do que ele promoveu de transformação para as nossas vidas, falando do que ele tem feito a cada dia em nosso favor. E foi isso que este homem fez. Ele saiu pelas cidades das vizinhanças, ali divulgando o evangelho de Jesus Cristo a partir do testemunho pessoal. E a última expressão do texto, quando ele fala que o homem voltou na área das 10 cidades, dava testemunho do que Jesus havia feito por ele. E a última parte, ele se tornou o assunto da cidade. Você já se tornou o assunto da sua cidade de maneira positiva, porque às vezes tem pessoas que viram assunto da cidade porque fez alguma coisa errada e aí a CIA, começa a trabalhar. CIA a comunicação interna dos amigos, né? Aquela rede de fofoca que começa a trazer o assunto de maneira pejorativa, de maneira crítica, não acrescentando nada, levando a pessoa à exposição e humilhação pública. Então, tem pessoas que se tornam assunto da cidade, mas por um viés extremamente negativo. Mas a pessoa que teve um encontro com Jesus e se permitiu ser transformado por ele, ele vai se tornar assunto da cidade de uma maneira extremamente positiva, porque Deus em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, está cuidando de todos os detalhes. É claro que num primeiro momento, quando a pessoa tem uma restauração, existe a dúvida, existe a desconfiança, existe o problema do trato do dia a dia. Por quê? Porque precisa se restaurar muito dos relacionamentos que foram quebrados, das mágoas que foram feitas, das situações vexatórias que muitas vezes acontecem. Então, muitas vezes, nós temos que buscar orientação de um profissional, como eu já disse, da psicanálise, da psicologia ou até da psiquiatria, para ajudar a reorganizar a mente e o coração, para que tudo seja equilibrado, para que tudo continue caminhando de maneira equilibrada. Agora, quando ele fala aqui que este homem se tornou o assunto da cidade, é porque ele se tornou o assunto de maneira muito positiva. No entanto, aquelas pessoas que são negativas e que não compreenderam, também falaram de maneira negativa a respeito de Jesus e a respeito deste homem, a começar porque todos os porcos destas pessoas morreram. Então, é claro que eles não gostaram a ponto de falar para Jesus: saia daqui e não volte nunca mais nessa cidade. Então, Jesus, como uma pessoa extremamente educada, não discutiu, saiu, Não sabemos se ele voltou mais ali ou não, mas se houvesse necessidade e propósito, Jesus Cristo voltaria, porque Jesus não é impedido por ninguém de entrar em nenhum lugar. Tem pessoas que acham que Jesus não entra
num baile funk para resgatar uma pessoa, ele não entra no meio de drogados para restaurar uma pessoa. Jesus, ele entra em todos os lugares e fala em todos os corações, porque a expressão do evangelho é levar a oportunidade de transformação para o bem, de transformação para o melhor. É assim que Jesus Cristo continua trabalhando nas nossas mentes e nossos corações, com todo o cuidado. Então, que Deus continue promovendo na sua mente, no seu coração, esta transformação, esta mudança. Que você a cada dia seja cheio, pleno do Espírito Santo. Que Deus derrame as bênçãos que Ele tem reservadas para você e para a sua família de um modo muito especial. Mas busque o maior milagre que Deus pode conceder, é a sua restauração pessoal, transformação de vida para melhor e, ao final, receber a salvação e a vida eterna. É isto que Jesus Cristo nos propõe. O grande milagre de Jesus é o que ele tem feito em nosso favor. O grande milagre de Jesus é a reconciliação nossa com Deus, a restauração, o perdão dos nossos pecados, transgressões e iniquidades. E desta forma, em Cristo vencemos até a morte, porque estaremos com Ele na ressurreição e estaremos com os nossos amados por toda a eternidade. Então, vale a pena nós confiarmos em Jesus. Vale a pena. Qual milagre que você precisa na sua vida? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre e estou aqui. Jesus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre e estou aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos derramadas sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando. Que o Senhor nos conceda da tua paz, que estejamos sensíveis à tua voz e que o Senhor conceda o milagre que os nossos irmãos e irmãs estão precisando neste momento de ti. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos. Peço que o Senhor repreenda toda ação espiritual maligna e que todo mal seja desfeito pelo teu poder. Nós te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.